Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e também nossos ouvintes através do Facebook. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar para começar o culto. Então fique ligado aí para você ouvir a palavra de Deus, louvar o Senhor junto conosco, mesmo você estando aí na sua casa, através da internet. Vamos buscar o Senhor nesta noite, porque Deus está com a mão estendida para te abençoar e os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Amém, Jesus? Santo Deus e Pai, nós entramos na Tua presença nesta noite para Te dar graças, em primeiro lugar, pela nossa salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, mas também Te agradecemos por mais um dia de vida, pela roupa, pelo calçado, pela comida, pela bebida, por todos os livramentos a qual o Senhor nos tem concedido nesse dia. Abençoa este culto, meu Pai, abençoa todos os irmãos que aqui estão, abençoa todos os nossos ouvintes através da internet, que todos nesta noite recebam a Tua graça, o Teu favor, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e aquele que crê, diga amém, glória a Deus, aleluia. Vamos ler para a nossa meditação na palavra introdutória, um salmo bem conhecido, né? Salmo 91. Aleluia, glória a Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Todos esses versículos são inspirados, pelo Espírito Santo do Senhor. Mas no último versículo, Deus fala assim, saciá-lo-ei com longevidade. O que isso significa? Vida longa. Longevidade é vida longa. E lhe mostrarei a minha salvação. Então nós cremos que quando a nossa vida está na mão de Deus, ninguém vai morrer prematuro. A gente vai ter uma vida longa e uma vida com saúde, com prosperidade, com vitória. Vamos passar as lutas, mas a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou passar agora para a missionária Diva, unidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor pela bondade, graça, misericórdia dele, pelo amor dele para conosco. E esse Salmo 91 ele é a minha oração diária. Amo muito esse Salmo e todos
devemos orar a Ele todos os dias. Não só Ele, os outros também, mas Ele tem que estar sempre incluso, né? Incluso nas nossas orações, porque Ele é um salmo de batalha, um salmo de guerra. E todos os dias, quando vamos sair, devemos orar esse salmo. Quando vamos fazer uma visita, devemos orar esse salmo, porque ele nos prepara para nós sairmos à batalha, para nós sairmos para a guerra, né? Para a conquista. E é muito bom, é muito bom. Eu quero estar convidando a missionária Cineia para estar louvando ao Senhor e agradecendo o nome do Senhor. Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas maravilhas dele, pelas bênçãos que Ele ainda há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, saúde a Maria Igreja na paz do Senhor, amém? A paz do Senhor para o povo da Live. Deus venha visitar, libertar cada um que precisa de oração, que precisa ser liberto, que precisa de cura. E eu creio que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Amém, igreja? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Cheio de amargura, semblante de dor, eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E eu também ouvirei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus.
Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que pregaste é rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho certo. Quem sai em busca de flores, onde não tem, encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, prega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Aleluia. Pegues facilidade para o caminho do céu.
clamando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosa, pegue os espinhos também. Pegue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Estão querendo ver a tua queda, estão querendo ver o teu final, mas não pague na mesma moeda, nem tampouco desejo mal. Ainda se vierem contra ti, fique calado, porque humilhado por Deus é exaltado. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar o trono da glória com as bagagens entaiadas pra lutar por você. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. E o final dessa história é muito linda de se ouvir. Os que vierem contra você vão ter que ver você subir. E no degrau da exaltação de Deus, comece a
saudades embanhadas pra lutar por você. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. O nosso Deus é muito forte. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é todo poderoso, aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível.
Glória a Deus, nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça te damos, Senhor. Rendemos louvores a Ti, Pai. Ó Deus, é para Ti, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba as nossas orações, ó Pai. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer, ó Pai, a Tua vontade se cumprir em nós, Pai. Para que o Senhor venha fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor quiser fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, da minha família, dos nossos filhos. Hoje é culto, Senhor, de cura e libertação. Cura, Senhor, o Teu povo, cura a Tua casa, Senhor, cura os Teus filhos, Pai. Liberta, Pai, todos aqueles que estão cativos, todos aqueles que estão aprisionados, Senhor. Não conseguem, Senhor, se libertar dos seus vícios, Senhor, das suas mazelas, ó Pai. Não conseguem se libertar, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo vá, Senhor, de encontro, Pai, com cada pessoa, com cada casa, com cada coração, Senhor. Vai libertando, vai desfazendo, Pai, cortando a Tua espada de fogo, cortando todo o espírito que não engrandece, que não louva o Teu nome. Vai dissipando, Pai, todo o mal, toda a enfermidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, precisamos de um povo sarado, um povo sadio, um povo para guerrear, um povo para evangelizar, um povo para pregar o Teu Evangelho, para anunciar as boas novas, Senhor. Como vamos, Senhor, para a rua, Senhor? Como vamos falar de Ti, Pai? Se a nossa vida, Senhor, não estiver, ó Pai, ó Deus, que testemunho vamos dar? Senhor, precisamos de Ti, Pai. Assim como o Senhor foi no passado, Pai, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, Senhor, ó Deus, com Josué, Pai. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Então, Senhor, continua operando os milagres. Continua, Senhor, fazendo, Pai. A gente vai aos médicos e nem os médicos sabem mais o que estão fazendo. Aleluia. Nem os médicos sabem mais que diagnóstico vão dar para os seus doentes, Pai. Sabe por quê, Senhor? Porque eles estão perdidos. Eles não sabem mais como diagnosticar uma doença, como diagnosticar uma enfermidade. Tudo agora, Senhor, é um vírus. Tudo agora é vírus. E nada, cadê a formação? Cadê aquilo que estudaram? Cadê, Senhor? Eu creio, Pai, que o único médico que temos ainda em pauta, o único médico ainda que temos, que sabe tudo, que tem a cura e sabe todas as coisas, esse médico é o Senhor. É o Senhor, Pai. Então, Senhor, haja, Senhor, providência do Senhor na vida daqueles que estão no hospital, no leito, na vida daqueles que estão no asilo, Pai, na vida daqueles que estão no orfanato, na vida daqueles que estão, Senhor, no manicômio, Pai, na vida daqueles que estão no presídio, Senhor, precisando de Ti, Pai, precisando de Ti, na minha vida, Pai, na vida dos meus irmãos que aqui se encontram, todos os irmãos que estão na live conosco, Senhor. Oh, Pai, opera, Senhor, opera seus milagres, sinais e prodígios, porque Deus, sem Ti, nada podemos fazer, Senhor. Então, Pai, precisamos do Senhor para continuarmos, Senhor, de pé, para continuarmos, Senhor, andando, para continuarmos, Senhor, fazendo a obra que o Senhor entregou em nossas mãos. No passado, foram os profetas da antiguidade. Hoje, os profetas somos nós. Então, Senhor, opera, fala através das nossas vidas. Faz o Teu milagre, Senhor, através das nossas vidas. O Senhor disse que faríamos milagres e proezas maiores do que os que o Senhor fez. Não é palavra minha, não é palavra de nenhum de nós, mas é palavra do Teu Filho amado. É palavra do Senhor. Então, Pai, libera o Teu poder, libera a Tua unção, libera as Tuas bênçãos, libera as Tuas curas, Senhor. Libera, Pai, aquilo que está faltando em nós, para que nós venhamos operar esses milagres no dia de hoje, para que o povo possa ver a glória do Senhor manifesta em cada um dos Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar o pastor Carlos, amém, com a palavra devocional. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, amada igreja. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite para falar desse amor sobrenatural de Deus para conosco. Amém?
Aleluia. Quero convidar os amados irmãos a abrirem Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do seu versículo 16 ao versículo 34. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, o Senhor tem nos amado. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, amém? Glórias a Deus. Quem achou da glória a Deus, da aleluia? O Deus de Israel. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu, aleluia, que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, sai dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces, aleluia, do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para salvar-me? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora, aleluia, da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Eu louvo e engrandeço a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Oh, aleluia, Ele é maravilhoso. Quando nós olhamos para esse texto, logo no versículo 16, diz que aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E as expressões vocais demoníacas da jovem escrava eram consideradas a voz de um Deus. Por isso o serviço dela como adivinha era muito procurado, dando-lhe grande lucro aos seus donos. Através de Paulo, Cristo demonstrou aqui mais uma vez o seu poder sobre o império das trevas, o império do mal, sobre o império de Satanás. Nós precisamos entender que
ela não falava nada demais. O que ela falava? Esses homens que estão entre vós, esses homens anunciam a palavra da salvação, esses homens são homens de Deus. Mas ali, aquela jovem, ela tinha senhores. Aquela jovem, ela estava aprisionada. Era serva, mas não serva do Deus Altíssimo. Era serva dos seus senhores. E os demônios usavam ela. Nós hoje estamos num culto de cura e libertação. E ali, naquele momento, quando o espírito de Paulo perturbou-se dentro de si, ele olha para aquela jovem e repreende aquele espírito e diz: sai dela. Nós precisamos entender que muitos têm sido usados por demônios, por Satanás, usados por obras das trevas, e acham que vivem uma vida legal, uma vida boa. Mas nós precisamos entender que hoje é dia de libertação. Hoje é dia de nós estarmos olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e colocando a nossa vida no altar. Semana passada nós estávamos falando a respeito de 2 Coríntios capítulo 6, e o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra e diz assim: cooperando nós também com eles, nos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão, porque diz: ouve em tempo aceitável, socorre-te no dia da salvação. Eis aqui é tempo aceitável, eis aqui agora é tempo, é dia de salvação. Então, nós precisamos entender que Paulo, aleluia, ele pregava e anunciava a palavra. E aquele momento era momento de salvação, era momento de libertação. E aquela jovem, ela foi liberta. Mas quando nós somos libertos pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem todos querem que nós sejamos libertos. Eu lembro que nós morávamos em frente a uma tendinha, e todos os dias, quando chegavam as pessoas do trabalho, elas paravam ali na tendinha, colocavam sua bolsa ali na cadeira, e ela ficava ali do horário que ela chegava do trabalho até mais ou menos 10 horas da noite, quando elas já estavam embriagadas, não podia beber mais nada, e comprava fiado. E quando chegava o final do mês, ela pagava aquele dinheiro que ela recebeu durante o mês, todo na tendinha. Quando uma pessoa é liberta, nem todos se alegram com a liberdade, com a libertação daquela pessoa. Porque a libertação de uma pessoa, ela vai produzir frutos na vida da pessoa, mas naquela que tem como escrava, porque deixa ali todo o seu salário, deixa ali todo o seu soldo, deixa ali toda a sua vida, ele vai falar: não, ela agora aceitou Jesus, agora ela está liberta, mas eu deixei de receber o dinheiro dela todo mês. E a gente precisa entender que Deus, ele quer libertar. Deus, ele quer operar. Deus, ele quer fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. E quando nós olhamos, meu amado irmão, minha amada irmã, no que está escrito na palavra, aqueles senhores agora olha para Paulo, olha para Silas, olha para os discípulos do Senhor, fala: esses homens têm pregado entre nós costumes, sendo nós romanos, eles trazem nós costumes que não é lícito nós recebemos. Eles estavam falando coisas para que eles fossem presos, para que eles fossem julgados. E ali mesmo eles os aprisionaram, tomaram mão deles, rasgaram suas vestes e agora leva eles aos tribunos. E a gente precisa entender que mesmo levando eles ao tribunal e eles sendo encarcerados, eles não deixaram de ter ânimo na palavra do Senhor, não deixaram de ter ânimo naquilo que estava fazendo. Havia alegria no coração deles. E quando eles estavam aprisionados, o que aconteceu? Eles louvavam, engrandeciam o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra vai dizer: e havendo-lhe dados muitos açoites, conforme a lei judaica sobre o castigo por açoites, ela prescrevia até 40 açoites para o culpado, dependendo do juiz. O costume judaico era usar o chicote de, aleluia, 3 a 5 tiras.
e essas tiras de couro, presa a um cabo curto. Aqui trata-se do costume romano que usava a vara. Os açoites eram aplicados no corpo desnudo do preso. Dependendo do juiz, este castigo ele podia ser terrivelmente cruel. Por não estar fixado em lei, o número dos açoites por castigo, muitas vezes o preso morria em consequência dos açoites. Os açoites de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, 24 e 25, abrange também o açoitamento judaico, recebido dos judeus como o romano. Fui açoitado com varas, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, vemos a crueldade dos judeus contra Paulo, neste tipo, aleluia, de castigo. Dava-lhe 39 açoites, para que pudesse depois aplicar idêntico castigo, uma vez que a lei mosaica limitava a 40 o total de açoites. Certamente foi nas sinagogas que Paulo sofreu o açoitamento dos judeus, pois ele costumava frequentá-las para pregar, aleluia, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por ele costumava frequentá-la para pregar a Cristo. E a gente vê que os judeus não tinham autoridade de decretar pena de morte por estarem sob o domínio romano. Mas a gente olha no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, perto da meia-noite. Os outros presos os escutavam. Então, eles oravam e cantavam. Paulo e Silas estavam sofrendo a humilhação do encarceramento, tendo seus pés presos ao tronco e as costas dilaceradas. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, por açoites. No meio desse sofrimento, no entanto, oravam e cantavam hinos a Deus. Aprendemos da experiência missionária deles que a alegria do crente vem do interior e independe das circunstâncias externas. A perseguição não pode destruir a nossa paz, a nossa alegria. Os inimigos de Cristo não poderão destruir a nossa fé, a fé que nós temos em Deus e o amor por Ele que o crente tem, que mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente àqueles que estão na sua vontade e que sofrem por amor ao seu nome, e sobre aqueles que sofrem por amor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este repousa no Espírito da glória de Deus. Nós precisamos repousar nesse mesmo Espírito. Então, quando nós olhamos eles orando e louvando ao Senhor, e a Bíblia vai dizer aqui em Atos capítulo 16, versículo 26, e de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, os irmãos que estão nos acompanhando através das lives, nós precisamos entender que Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem algo, aleluia, sobrenatural para as nossas vidas. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas estão encarceradas? Mas como assim, pastor Carlos? Na sua própria mente. Quantas pessoas passando por momentos difíceis não dão um sorriso? Quantas pessoas passando por momentos terribilíssimos deixam de louvar? Mas aqui a gente aprende que eles estavam com as costas doloridas, com as costas, eu posso dizer que em carne viva, de tanto tomar açoite.
E além das costas estar daquele jeito, os pés estavam presos aos troncos, estavam com as mãos presas. Mas o terremoto é de quem? O terremoto de Deus. Por causa de quê? Das orações. Por causa de quê? Por causa do louvor. Nós precisamos louvar dentro da nossa casa. Nós precisamos clamar a Deus. Naquele momento que eles clamaram a Deus, que eles louvavam a Deus, o terremoto veio e as portas do cativeiro foram abertas. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvar, orar, falar assim: Senhor, ora, hoje essas algemas estão caindo. Hoje os meus olhos te vê, assim conforme Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ver a Deus, deixar Ele entrar e fazer uma obra sobrenatural. Nós precisamos sair das garras de Satanás. E aqui acontece, amados irmãos, que a pregação, eles estavam no ID, eles estavam anunciando a palavra do Senhor. Agora, o costume romano, daquele que era soldado e que estava naquele dia da sua guarda, naquela escala, ele estava guardando naquele dia os prisioneiros. E o que acontece com o carcereiro? Se acontece que alguém fugir da cela, os romanos matavam quem? Matavam o carcereiro. Por causa de quê? Porque ele deixou fugir os prisioneiros. E o que ele faz? Ele tira a sua espada. E o que ele ia fazer quando ele tira a sua espada? Ele ia se matar. Ele ia se jogar, assim como Saul, em cima da sua espada para morrer. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Paulo, preste bem atenção no que eu estou dizendo, não tinha luz, estava na escuridão. Mas Paulo, pelo Espírito Santo do Senhor, sabia o que ele ia fazer. Ele tira a sua espada e ele vai se matar. E o Paulo fala assim: não faça isso contigo, porque nós todos estamos aqui. E Paulo não precisa falar mais nada. Ele diz assim: o que eu devo fazer para agradar a Deus? E ali, amados irmãos, o que vai acontecer? Acontece que ele tira o apóstolo Paulo dali de dentro da cela, ele lava os demônios de Paulo, prepara uma mesa, dá de comida e de bebida, e agora Paulo batiza ele e batiza toda a sua casa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, abrir as portas do nosso coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que será salvo, nós e a nossa casa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, dar lugar a Deus, porque Deus vai fazer grandes obras. Talvez nós ficamos limitando o poder sobrenatural de Deus, mas Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então, em nome de Jesus Cristo, dá lugar ao Senhor, deixa Ele agir. Hoje foi muito bom, né? O pastor Eis, ele estava falando comigo ontem por mensagem, e ele falou comigo assim: pastor Carlos, tem um folheto aqui na minha casa, e amanhã eu queria convidar o senhor para evangelizar meia hora antes do culto, né? E eu lembro que Jeremias, ele chorava muito, e ele falava com Deus assim: olha, eu não passo de uma criança, eu não pedi ao Senhor para eu estar fazendo essa obra, foi o Senhor que me enviou. Aleluia. E ali o que aconteceu? Jeremias, ele estava sempre numa luta muito grande, quando vê Deus envia alguém para estar junto com Jeremias. E a gente precisa entender a cada momento da nossa caminhada, quando a estrada ela se torna mais difícil, Deus envia mais gente para estar nos ajudando. Então, hoje, quando foi 6h30, ele já estava no portão, eu desci e a gente ficou evangelizando, ele foi uma bênção. É algo assim que Deus já tinha falado comigo há muito tempo, mas a gente precisa sempre de alguém para estar junto com a gente, porque a palavra do Senhor diz que é para a gente ir de 2 em 2. E ali hoje eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então é uma bênção.
seja bem-vindo no nosso meio, pastora Eisa. Então tem sido uma bênção a sua presença aqui, tem chegado assim animado, convidando, né, para pregar, convidando para estar junto. Eu também tenho convidado a ele aí para a sala de oração, já convidei, se ele puder, no domingo a gente vai lá para Corumaú, nós vamos estar de manhã lá, pregando a palavra. Então vai ser bênção. Já falei com ele para a gente estar evangelizando outros dias aí, batendo de casa em casa, e a gente vai estar fazendo essa obra aí, e eu gosto muito de fazer isso, né? Então Deus é bom, né? Eu agradeço muito a Deus pela sua vinda aqui, por estar conosco aqui, nos ajudando. Então é algo assim maravilhoso, né? Então agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Missionária Diego. Aleluia, bênção do Senhor, né? Muito bom a gente ter alguém para somar. A gente tem que sempre estar somando com o outro, como diz a palavra, de 2 em 2, onde houver 2 ou 3, ali o Senhor está presente. Não é que Deus, se você for sozinha, se eu for sozinha, Deus não está comigo, Ele está, mas Ele manda ir de 2, não só de 1. Então a gente tem que obedecer à voz do Senhor. Quero convidar a missionária para estar louvando ao Senhor e em seguida orando pelo pastor Eisa, amém? Amém, igreja? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Jesus, na Tua presença. Pai, te agradecendo, Senhor, por mais um dia, Senhor, na Tua casa. Te adorando em espírito e em verdade. Abençoa as ofertas, o dízimo, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abençoar aqueles que não puderem ofertar a Tua casa hoje. Mas que nós possamos ter, Senhor, outro dia, Senhor, para te ofertar, Senhor. Visita a nossa despensa, não deixe que venha faltar o nosso alimento de cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com gemidos que palavras não pode explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Glória a Deus, aleluia.
te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Glória a Deus. Eu quero pedir perdão à igreja porque eu estou resfriada. Já estou quase 2 meses, né, com essa gripe. Tomei a vacina da gripe, aí peguei gripe de novo. Mas o inimigo, ele fica furioso, né? Quando a gente quer dar o perfeito louvor para o Senhor e ele peleja para nos parar. Mas ontem eu falei assim: amanhã ninguém vai me impedir de ir para a igreja, porque se eu estiver dentro de casa, Deus não vai trabalhar na minha vida. Mas para mim, para Deus trabalhar na minha vida, eu tenho que ir para a igreja para Deus trabalhar na vida do meu marido. Nada vai impedir o trabalhar de Deus na minha vida. Nunca ninguém atrapalhou, não vai ser agora que eu tenho que deixar o homem, né, se meter na minha vida. E é Deus que tem que fazer tudo na minha vida, tudo certinho na minha vida, para que eu venha, né, buscar Ele em espírito e verdade e não deixar de adorar Ele, porque eu nunca deixei de louvar. Eu sempre louvei nas igrejas, eu louvei em igreja grande, para público, e hoje eu vou deixar o inimigo entrar na minha vida para me parar? Não posso, ele está repreendido em nome de Jesus. Vamos orar para ele não trazer a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai abençoando teu servo, Pai. Usa ele conforme tu queres, Senhor, na palavra. Que não seja ele, mas que seja o Senhor. Que o Senhor venha falar conosco. Nós não viemos sair daqui do jeito que entramos, Pai. Não dizer que nós entramos fracos, mas que nós viemos entrar, Senhor, mais fortes aqui. Sair também, Senhor, melhor. Abençoa teu servo cada vez mais, Senhor, para que ele venha estar aqui ajudando o pastor Carlos, para que ele possa evangelizar, ajudar teu servo, Pai. Pai, nessa hora eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Motivo de alegria aqui nesta noite. Somos poucos, mas eu creio que o número de anjos aqui neste lugar é muito grande. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Então eu creio que o Senhor está neste lugar e os anjos do Senhor estão aqui também. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de ler uma palavra aqui
em Lucas, capítulo 12, versículo 48. Somente um versículo. Foi uma bênção hoje o evangelismo, né, pastor Carlos? Foi. Pelo menos umas 20 sementes acho que a gente lançou ali, né? Amém. Acho que uns 20 escolhidos pelo menos. Ficou do lado da calçada, eu fiquei do outro lado, eu passava ali, enquanto a gente estava ali, até a criança recebeu o filho para levar para o pai e para a mãe, né? Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Só terei. Então eu estava até comentando com o pastor antes do culto. A liberdade, eu sempre penso nisso, meus irmãos, a liberdade que nós temos no Brasil para poder servir a Deus. E comparo a liberdade que nós temos com a falta de liberdade de outros países. Por exemplo, Coreia do Norte. Lá se você não pode ter uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia em casa, você vai para campos de trabalhos forçados. Pode entrar na internet que é uma realidade. Isso não é boato nem fake news, não. Se você for pego com uma Bíblia, você é levado para campo de trabalhos forçados. E até a terceira geração, eles perseguem e prendem. Então, os teus filhos e teus netos vão sofrer perseguição até a terceira geração. Então, irmãos, você vê a liberdade que nós temos no Brasil. Em casa, acho que eu tenho umas 6 ou 8 Bíblias. Eu tenho muita Bíblia em casa. Igrejas é o que mais tem. Tem a igreja do pastor Carlos, tem uma assembleia aqui, tem a Universal, tem a Congregacional, enfim, se você procurar aqui na área, né, muitas igrejas. Você pode ir à igreja de manhã, de tarde, de noite, a Universal, a Igreja da Graça, eles têm culto, 4, 5 cultos por dia. Se você tiver tempo e falar assim, eu quero culto de manhã, de tarde, de noite, você pode ir. Porque nós temos essa liberdade, né? Hoje nós evangelizamos, demos folheto. Tem países aí que você não pode fazer isso. Se você for pego com um folheto evangelizando, é cadeia. Na Inglaterra, que é um país de tradição cristã, já é proibido evangelizar. Se você for dar um folheto para alguém, vem um guarda e te leva para a delegacia. Então, irmãos, aqui fala assim, olha, a quem muito foi dado, muito mais lhe será exigido. Então, se Deus está dando uma liberdade 100% para nós aqui no Brasil, é sinal que Deus vai cobrar da gente essa liberdade que a gente tem. Então, fica a pergunta para cada um de nós responder para si mesmo, né? Como a Bíblia diz, né? Examine-se o homem a si mesmo. O que eu tenho feito com essa liberdade que Deus tem me dado aqui no Brasil? O tempo que eu tenho livre, como que eu tenho usado esse tempo? Para cuidar só das coisas materiais, a gente tem que cuidar, claro, né? Trabalhar, pagar nossas contas, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família. Claro, nós temos essa parte e é importante também. Mas o tempo livre que a gente tem, o que a gente tem feito para Deus? Essa liberdade que você tem, o que você tem feito com essa liberdade? Eu vejo lá no livro de Atos que os discípulos e os convertidos, eles perseveravam diariamente no templo. Era todo dia. Porque quando Jesus ressuscitou, ele falou, olha, eis que vem sem demora. Então, para eles, Jesus ia voltar logo. Tipo, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. É mesmo que eu já falar para o pastor Carlos, pastor, eu vou ter que dar uma saidinha ali fora, mas eu volto logo. O que você vai pensar? Daqui a meia hora, 1 hora, o irmão está aqui. Então foi o que Jesus falou, olha, eis que vem
Então, na cabeça dos discípulos, dos apóstolos, Jesus não ia demorar a voltar para arrebatar a igreja. Então, o que eles faziam? Se reuniam todo dia. Eles estavam no templo de manhã, de tarde, tinha oração o dia inteiro. Porque eles falaram, Jesus vai voltar, nós temos que estar preparados. Só que se passou os anos, se passaram os tempos, e a gente viu que essa palavra não é ao pé da letra, mas ela continua valendo, né? Eis que vem sem demora. A gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Então, irmãos, será que eu tenho... Fica a pergunta para cada um de nós. Será que eu tenho certeza da minha salvação? Eu tenho certeza que se hoje Jesus voltar, não vai ter nada que vai me impedir de ser arrebatado? Ou se eu tiver um infarto, ou uma bala perdida, um atropelamento, enfim, se a morte vier me buscar, eu tenho certeza que não vai ter nada que vai impedir de eu encontrar com o Senhor? Será que Deus, não vai acontecer isso aqui? Ele está me dando muita liberdade, mas eu não estou usando essa liberdade para fazer a obra dele? Né, irmãos? Quantas vezes a gente vai à igreja? Eu visito muitas igrejas, eu tenho minha igreja, mas eu vou também em outras igrejas, como estou vindo aqui, né? Se depender de mim, acho que eu vou à igreja todo dia. Entendeu? Estou sempre perguntando, tem um culto de oração ali na casa do irmão. Vamos lá, vamos dar uma força. Irmão, aproveitar as oportunidades, a própria Bíblia diz, aproveite as oportunidades, aproveite enquanto você é livre. Irmão, se na liberdade que nós temos, a gente não está se consagrando, pastor, imagina se a política do Brasil mudar. Vamos supor que mude a política do Brasil. Que vai chegar um tempo que vai mudar. O anticristo vai vir para reinar na face da terra. E seja proibido o evangelho, seja proibido de se reunir em templos. Se hoje, com a liberdade, você não consegue ir para a igreja, imagina nessa época, quando entrar os soldados na tua casa, encostar o fuzil na tua cabeça e falar, nega Jesus, senão nós vamos matar o teu filho. O que você vai fazer? Se agora, como Jesus falou, em lenho verde, eles estão fazendo isso, imagina em lenho seco. Se agora nós não estamos tendo força para se consagrar, imagina se o evangelho for proibido. Irmãos, sem sombra de dúvida, a maioria vai negar. A maioria vai negar. Tem muito crente aí que trabalha lá no emprego, ninguém sabe que ele é crente. Tem adolescente que na escola, ninguém sabe que ele é cristão, porque não fala, tem vergonha. E o que Jesus falou? Quem de mim e das minhas palavras se envergonhar, quando eu vier, também vou me envergonhar dele. É o amor, nós temos que ter amor a Deus. Tudo isso o amor é que faz. A gente amar a Deus faz com que a gente não tenha temor de nada, de falar o nome dele, faz com que a gente tenha essa vontade de se consagrar. Eu estava até comentando com o pastor do dia, né, dando uma comparação, né? Falei, pastor, imagina se a diva morasse aqui, nessa rua aqui, e você estivesse namorando. Você gosta muito dela, tanto que casou com ela. Quantas vezes você ia querer ver ela por semana? Ele, quantas vezes que eu pudesse, eu ia estar com ela. Porque quando você ama uma pessoa, você quer estar sempre lá com ela. Né? Você não quer ficar longe, ainda mais se morar perto. Aí que você vai toda hora lá. O que você vem fazer aqui? Vem aqui conversar contigo. Né? Então o amor, se você tem amor a Deus, você quer estar sempre com Ele, você quer estar sempre em contato com a palavra dEle, você quer estar sempre fazendo a obra dEle, você quer estar sempre na casa dEle, em comunhão com os irmãos. Mas tudo isso é o amor. Né? É o amor a Deus nos move a fazer essas coisas. Quando você lembra que Jesus morreu na cruz por nós, suportou aquela coroa de espinhos, suportou aquela cruz, toda a zombaria, toda a perseguição, sofreu tudo aquilo por nós. Ele amou tanto a gente, como não amar o Senhor Jesus? Né? Como não se dedicar a esse Deus maravilhoso que chegou a ponto de dar a vida por nós, a ponto de morrer na cruz? Então, irmãos, essas coisas, no dia do juízo, vai ser cobrado e muito cobrado. Então nós temos que ver com cuidado como nós estamos andando com Deus,
como nós estamos fazendo a obra do Senhor, como que nós estamos lidando com o próprio Deus, nós estamos dedicando um amor verdadeiro ao Senhor, ou se estamos sendo só aqueles religiosos, né? Uma pessoa que vai na igreja só domingo, vai na missa só domingo, é uma pessoa religiosa. Durante a semana, se você for ver a vida da pessoa, não tem nada de Deus, entendeu? Você não vê a manifestação do caráter do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Aleluia. E a gente compara a nossa vida com a vida dos apóstolos. Foi lido hoje aí, o apóstolo Paulo foi açoitado, né, com os vergões nas costas, preso em troncos, e lá eles cantavam louvores. Por que eles conseguiam louvar o Senhor? Estavam em comunhão com Deus. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que aquilo ali para eles era nada. Será que a gente suportaria isso? Entrar a polícia aqui agora, arrastar a gente ser açoitado com vara, com chicote, ser colocado dentro de um cárcere? Qual seria a nossa reação? Será que a gente levantava a mão e falava, não, eu sou de Jesus? Quem é crente aí? Será que a gente ia falar, eu sou? Pode me levar preso? Olha, eu conto uma história que foi na Rússia comunista, há muitos anos atrás. Houve a perseguição, hoje já não é tanto, mas na época da Rússia comunista havia muita perseguição ao Evangelho. E conta que a polícia secreta da Rússia invadiu a casa de um pastor. E lá estavam reunidos, né, louvando a Deus, pregando a palavra. E o soldado entrou naquela sala e com outros guardas e perguntou, quem é crente aqui? Quem é crente aqui, levanta a mão. Aí o pastor levantou a mão, a esposa, os filhos e alguns irmãos. Mas muitos não levantaram. Aí o guarda voltou a falar, olha, quem falar que é crente, vai morrer. Quem levantar a mão e falar que é de Jesus, vai morrer. O pastor continuou de mão levantada, a esposa, os filhos, mais alguns irmãos. Mas muitos que estavam na igreja não se manifestaram. Ficaram com medo de morrer. Aí o guarda virou e falou assim, bom, é o seguinte, eu admiro muito a fidelidade. Eu estou vendo que o pastor levantou a mão, a esposa, os filhos, e algumas pessoas também levantaram a mão, pronunciando a fé em Jesus. Mas eu mudei de ideia. Em vez de eu matar quem levantou a mão para Jesus, eu vou matar quem negou. Porque vocês não merecem o Deus que vocês têm. E fuzilou aqueles que negaram a Jesus. Está vendo, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que ser fiel. Mesmo que a gente passe pela morte, a gente tem que ser fiel. Porque agora não estamos passando por esse problema. Mas pode acontecer da política no nosso país mudar e a gente poder passar por essas situações. Aí fica a pergunta para cada um de nós. Será que eu estou preparado? Será que você está preparado para isso? Deus está te dando muita coisa. Muita coisa, pastor, que Deus está me dando. Liberdade. Você pode assistir culto todo dia se você quiser, de manhã, de tarde, de noite. Você pode ter quantas vidas você quiser. Você pode assistir quantos programas evangélicos na televisão, na internet você quiser. Você pode evangelizar, dar folheto a hora que você quiser. Você pode ter quantos CDs você... Você tem plena liberdade no teu país para servir o Senhor. Então Deus está te dando muita coisa. E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com essa liberdade que Deus tem te dado? Você está usando a maior parte do teu tempo para fazer a obra do Senhor ou só para cuidar das coisas da terra? Não que seja errado, viu, irmão? Nós temos que cuidar também da nossa vida, da nossa família, com certeza. Mas, irmãos, a gente também tem que ter tempo para Deus. E bastante tempo. Um Deus que deu a vida por mim, o mínimo que eu posso fazer é também dar a minha vida por Ele. Amém. Aleluia, glória a Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. Deus vai exigir do Brasil. Deus vai exigir dos brasileiros e de todos os países que têm liberdade. Eu ajudo mensalmente uma missão que chama, não sei se os irmãos já ouviram falar, Portas Abertas. Missão Portas Abertas. Eles só fazem trabalho
nos países comunistas e islâmicos, onde o evangelho é proibido. Eu ajudo todo mês com uma quantia. Eles me mandam literatura. Irmão, se você vê o que acontece na África subsaariana, eles têm que fugir, largar casa, carro, emprego, tudo, largar tudo e fugir para campo de refugiado para poder manter a fé. Porque vem o pessoal do Estado Islâmico, os comunistas, e matam todo mundo, tacam fogo nas casas, nas igrejas, e quem ficar morre. Eles são obrigados a fugir. Então eles fizeram um acampamento de refugiados num lugar longe. Não é casa, são umas barracas feitas com plástico, pegam no lixo. Irmãos, é de doer o coração. E a gente, né, com boas casas, boas roupas, né? Vamos lá na loja escolher as roupas boas, sapatos, né? Vamos no mercado, temos comida em abundância. Então, irmãos, Deus vai cobrar da gente. Vamos parar para pensar nisso. Eu sei que nessa noite eu não estou pregando aqui só para 4 pessoas, 5 pessoas, deve ter muita gente no Facebook também, né, ouvindo. Então, irmãos, vamos parar para pensar. Deus está te dando muito, e esse muito que Ele está te dando, Ele vai te cobrar, irmão. Ele vai nos cobrar, não tenha dúvida. A quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqueles que não têm liberdade de fazer a obra do Senhor como nós temos aqui no Brasil, eles não vão ser tão cobrados. Na África subsaariana, onde eles não têm liberdade para nada, eles têm que manter a fé escondida lá no meio do mato, na Coreia do Norte, nos países árabes, tem que se encontrar escondido. Deus não vai cobrar muito deles, porque eles não têm liberdade para poder expressar sua fé, tem que ser escondido. Eles não têm acesso à Bíblia, cada um fica com uma folha, aí um lê uma folha, troca com o outro. É assim que eles vivem lá. É uma fé que eles não podem manifestar publicamente, senão são mortos. Agora, os países, eu falo do Brasil, mas tem também a América do Norte, né? Tem outros países aí que têm a mesma liberdade que nós temos no Brasil. Deus vai cobrar, irmãos. Então vamos olhar para a nossa vida, vamos nos examinar, fazer um exame sincero lá dentro do nosso coração. O que eu tenho feito com o tempo que Deus tem me dado, com o dinheiro que Deus tem me dado, com a liberdade que eu tenho, a casa que eu tenho, o que eu tenho feito com tudo isso? Eu tenho olhado só para as coisas materiais, ou eu tenho também me preocupado com a minha vida espiritual e também em ganhar almas para Jesus? Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 15, 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, o apóstolo Paulo ele fala para a gente ser firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. O que é abundante? É fazer a obra, é evangelizar, é ganhar alma, é orar pelos enfermos, é expulsar os demônios, é estar às 24 horas, estou trabalhando, mas estou ali ligado com o Senhor, estou com o celular ligado ali, escutando uns hinos. Não é, irmão? Ser abundante na obra de Deus, estar sempre ligado com o Senhor. Glória a Deus. E eu vejo, irmãos, que os países onde há liberdade, onde tem plena liberdade de servir o Senhor, é onde mais está tendo apostasia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Qual é a apostasia? É isso. A pessoa só vai à igreja no domingo. Quando vai? Ele tem liberdade, mas não dá valor. É apostasia. E, no entanto, a gente vê na igreja primitiva que eles eram perseguidos no começo da era da igreja primitiva, eles eram perseguidos, eram açoitados, como o pastor leu nessa noite, né? Mas eles se reuniam diariamente no templo. E não era só uma vez por dia, não, era de manhã, de tarde, de noite. Você pode ver que tinha oração da manhã, tinha oração da tarde, tinha oração da noite. Estavam ali buscando, estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos,
arrastados, açoitados, mortos, mas não vamos negar o Senhor, vamos fazer a obra de Deus. E a gente hoje tem as igrejas, agradecemos a Deus em primeiro lugar, mas devemos agradecer também aos apóstolos que deram a vida para que a palavra continuasse. Amém. Imagina se eles negassem, acabava a fé cristã, é ou não é? Então a mesma coisa é a gente. Se a gente não imitar a fé que eles tinham, a igreja vai acabar fechando. Como tem muitas igrejas aí fechando, pastores desistindo porque é tanta perseguição, é tanta luta, é tanta calúnia, tanta difamação. Ah, não quero mais saber de igreja, não. Eu conheço vários pastores que já desistiram. Pegaram a igreja e vendeu a igreja com tudo dentro. Porque não aguentou a pressão. Então que isso não venha a acontecer conosco, mas pelo contrário, que essa palavra aqui venha mexer com você. Né? O que eu estou lendo aqui, não foi eu que escrevi não, irmão. É Jesus. E se eu estou dando essa palavra, é porque Deus está aqui requerendo de você mais do que você está fazendo. Amém? Deus está requerendo. Agora, é o que o Senhor fala, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouve o que Deus está falando com você. Aleluia. Se Deus está te repreendendo, é porque Ele te ama e não quer perder a tua alma. Aleluia. Qual é o pai, qual é a mãe que não disciplina os seus filhos? Não é? Pastor Carlos é missionário da vida. Está vendo que o filho não está vendo mais da Bíblia, está só querendo saber só de videogame. O que vocês vão fazer? Vem cá. Vamos ter uma conversa aqui. Né? Vai fazer isso por quê? Porque não gosta do filho? Não, porque ama, porque quer o bem dele. Vai repreender, vai disciplinar, vai orientar. Então Deus também faz assim conosco, para que você não se perca, não perca a tua alma. Porque imagina você passar a vida inteira na igreja, chegar no dia do arrebatamento, aí você vai lá na igreja, não tem mais ninguém lá. Aí vai ver a notícia pelo Jornal Nacional, Jornal da Record, milhares e milhares de pessoas sumiram no mundo inteiro. Aí você vê que você ficou. E aí, irmãos? Não é melhor consertar agora? Aleluia. Porque se você não consegue consagrar a tua vida agora, enquanto tem liberdade, vai conseguir se consagrar na época do anticristo? Vai não, irmãos. Porque nessa época vai ser a pena capital. Quem mencionar o nome de Jesus é a pena capital. Então vale muito mais a pena a gente fazer um esforço agora, se humilhar diante de Deus, né? Se quebrantar e mudar o nosso ritmo, a nossa vida espiritual diante de Deus. Pedir perdão a Deus, a palavra diz, né? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que todos nós passamos por lutas. Todos aqui nesta noite, se puder falar, vai falar, irmão, eu estou tendo esse e esse problema. Amém. Mas o melhor meio, aliás, se não o único meio de você ver os seus problemas solucionados, é se consagrar ao Senhor. É o melhor meio. Eu creio na oração com unção com óleo, meu irmão, eu creio. Eu creio na palavra da fé, na oração da fé. Eu creio na prosperidade. Eu creio nas campanhas de fé, eu creio em tudo isso, não sou contra nada disso. Mas o melhor meio, o único meio de você conseguir a vitória sobre todos os problemas que você está passando, é você se consagrar. Amém. É você se consertar com Deus. Está lá no Salmo 84. O Senhor não só nega nenhum bem àqueles que andam retamente. Se você se consagrar, se você realmente aproveitar a liberdade que você tem no teu país para poder levar uma vida realmente de amor a Deus, a obra de Deus, irmãos, quando você vê que os problemas já foram resolvidos. Aleluia. E se não forem também, glória a Deus. O apóstolo Paulo, a maior parte do tempo da vida dele foi preso. A maior parte dos anos de vida do apóstolo Paulo foi na prisão. Uns dizem que ele morreu degolado. Outros dizem que ele morreu cerrado no meio, colocaram ele dentro de um tronco, outro, e foi cerrado no meio. Mas ele foi martirizado. Ele não teve livramento. Amém? Então vamos tomar, por exemplo, não aqueles que estão frios na fé.
Não vamos tomar os maus exemplos na igreja. Vamos tomar os bons exemplos, que são os apóstolos, os profetas, que deram a vida pelo Senhor. E eu creio que hoje também nós temos bons exemplos. Estou conhecendo agora o pastor Carlos, né? Uma dica eu já conheci há algum tempo, mas a convivência era só de festa, de filmagem, essas coisas, né? Mas vejo que ele é um homem de Deus, esforçado por fazer a obra. Então, irmãos, vamos também ser assim, vamos fazer a obra do Senhor, vamos evangelizar, vamos orar para que Deus venha fazer um grande avivamento no Brasil, principalmente nos pastores, porque os pastores são os formadores de opinião. Se o pastor da igreja ele for aquele, né, consagrado realmente, vai contaminar a igreja. Agora, se o pastor for aquele que tem medo de falar a verdade, não vou falar não para não espantar, vai acabar perdendo as ovelhas. Por isso que a gente vê as igrejas aí estão esvaziando, irmão. Estou dizendo dos irmãos aqui não, mas de um modo geral, viu, pastor? De um modo geral, as igrejas estão esvaziando. E muitas vezes o pastor não é culpado, mas muitas vezes é, porque não tem coragem de exortar a igreja, levar a igreja a uma santificação. Então, ainda que fique 2, 3 na igreja, mas vai ficar 2, 3 andando corretamente. Amém. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Não é? Deus quer qualidade. A gente vê isso em todo o tempo na Bíblia. Quando Deus anunciou o dilúvio, quantos foram salvos? Milhões? Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos, só. Quando Elias foi lá para o Monte Carmelo, quantos ele falou que tinham lá? 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Então sempre foram poucos salvos. Em toda a Bíblia nós vemos que não foram muitos salvos, não. Não vai ser muita gente salva, não. Pode ser que a gente evangelize bastante aí, pastor, e continue assim. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Amém? Estamos falando a verdade. Amém. Vamos fazer a nossa parte. Então, irmão, eu quero deixar essa palavra. Não fique triste comigo, né? Nem meus irmãos aqui, nem o pessoal do Facebook. Ninguém fique triste. Jesus te ama. Ele quer salvar a tua vida, quer salvar a tua alma, quer resolver os teus problemas, quer curar as enfermidades, quer resolver as suas causas na justiça. Deus, ele quer prosperar a sua vida financeira. Ele quer resolver os teus problemas, mas há uma condição. Qual é a condição? É eu consagrar a minha vida. É o melhor caminho para a solução do problema. Qual é, pastor? É consagrar, é orar mais, é ler mais a Bíblia, é se afastar mais das coisas que não agradam a Deus, é evangelizar, é levantar a bandeira. Aí lá no seu trabalho, fale para o teu chefe que você é crente, fale para os teus amigos lá que você é crente. Outro dia um rapaz falou para mim assim: pastor, mas se eu falar dentro do meu trabalho que eu sou crente, o meu patrão pode mandar embora. Tá bom. Então, quando terminar o expediente, estiver na rua, evangeliza lá, depois do expediente. Né? Sempre tem um jeitinho da pessoa evangelizar. Então, evangeliza no seu trabalho, evangeliza adolescentes, porventura algum adolescente estiver ouvindo a nossa mensagem, evangeliza lá no seu colégio. Se não pode falar Jesus dentro da escola, na hora que você sair, está na rua, leva a folha e dá para os seus amigos. Evangeliza sua família, evangeliza seus filhos, sua mãe, seu pai. Faça a obra de Deus. Mas para a gente fazer isso, irmão, nós temos que estar com a vida consagrada. Temos, como diz, né? Temos que estar no azeite, com aquela força do Senhor. Se você não estiver consagrado, você não tem essa coragem. Amém? Eu gostaria de, antes de agradecer a minha oportunidade, fazer uma oração, pastor. Amém? Vamos orar por todos nós aqui, mas orar também por todos os cristãos do mundo todo. Aqueles que estão se sentindo nessa hora fracos, né? Sem força para poder tomar uma posição diante de Deus. Deus, ele tem poder nesta noite de renovar. Deus tem poder. Aquele que até está ouvindo essa palavra, talvez pela internet, está desviado, está afastado do caminho de Deus, quer voltar, não tem força. Deus pode te fortalecer nesta noite e trazer você de volta. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o coração. Mas amanhã mesmo, procure uma igreja. E hoje mesmo na sua casa, abra a Bíblia, dobra o seu joelho aí no seu quarto, na sua casa, peça perdão a Deus, entrega a tua vida ao Senhor. Aleluia. Santo Deus e Pai,
nós estamos aqui nesta noite na tua santa e bendita presença, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, meu Pai, de palavras, de pensamentos, de atitudes que não te agradaram, da nossa omissão em fazer a tua obra, Senhor. Abençoa nossas vidas. Enche-nos com o teu Espírito Santo, meu Pai. Amém. Enche-nos com a tua graça, com a tua unção. Nos dá sabedoria, meu Deus. Nos dá força para ler a tua palavra. Amém. Nos dá força para orar mais, meu Deus. Para subir os montes. Nos dá sabedoria para evangelizar. Amém. Nos dá força para jejuar, meu Deus. Amém. Nos dá força para dizer não ao pecado, aquilo que te desagrada, Senhor. Abençoa o pastor Carlos, amém, missionária Diva, nossa irmã, que tem o seu nome dela. Meu Deus, abençoa os filhos deles também, meu Pai. Abençoa nossas famílias. Entregamos tudo nas tuas mãos. Se alguém nesta noite precisa da cura divina, meu Deus, tu desça agora com o teu poder e cura os enfermos, meu Pai. Liberta aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão precisando, meu Pai, aleluia, de uma força para levantar. Amém. Abençoa, meu Pai. Faz grandes milagres nesta noite, aqui neste lugar e através da internet. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando mais e mais com saúde, né? Pastor Eiza, Deus esteja aí operando abundantemente. Quero fazer a oração para nós estarmos indo de encontro, né, aos nossos amados irmãos que têm passado problema de saúde, né? Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Glórias a Deus. Missionária Ivonete, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Missionária Né, Pastor Eisa, esteja aí levantando as suas mãos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós ungimos, ó Pai, as tuas servas, ó Pai, clamando a ti, Senhor Deus, pelo teu socorro, pelas tuas mãos potentes. Pois o Senhor sabe, Senhor Deus, que as tuas servas, ó Pai, têm prazer, ó Pai, de estar buscando a tua face. Tem prazer, ó Pai, de estar dentro da tua casa, louvando, engrandecendo o teu poderoso nome. Tem enfrentado, Senhor Deus, cada uma delas, Senhor Deus, problemas, ó Pai, de saúde. Mas nós colocamos, ó Pai, elas nas tuas mãos, ó Pai, clamando a ti, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, do alto céu, venha, Senhor Deus, tomar elas nas tuas mãos, ó Pai. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, está curando, ó Pai, fazendo um milagre ainda hoje, ó Pai, na vida da tua serva. Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus de Israel, tocando, ó Pai, aleluia, no lugar da enfermidade, Senhor, matando, ó Pai, todos os vírus, ó Pai, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, que esteja caindo por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, operar. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abraçar com o teu abraço de poder, ó Pai. Pois o Senhor tomou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Também, Senhor Deus, como igreja, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, nós clamamos pela nossa diaconisa da Síria, Senhor Deus, toma ela nas tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito. Toma, Senhor Deus, a pastora Diana, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai.
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma o Senhor Manuel, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja revestindo, Senhor, o Senhor Manuel com o seu poder, com a tua unção, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o pastor Márcio Correia nas tuas mãos, ó Pai. Olha, Senhor Deus, para o teu servo, ó Pai. Aleluia. Agora, Senhor Deus, as suas forças, ó Pai. Da saúde, ó Pai. Ah, Deus de Israel, esteja, Senhor, dando saúde ao teu servo, ó Pai. Esteja operando, ó Pai, sobre a vida dele. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, o cunhado, Senhor Deus, da nossa amada irmã Nevinha, Pai. Aleluia, Senhor Deus, ele foi para ser operado, ó Pai. Aleluia, os médicos mandaram voltar para casa, Pai, mas o Senhor esteja, Pai, operando sobre a vida dele, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, o esposo, Senhor Deus, da evangelista Rose, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ele está, Senhor Deus, cego do glaucoma, Senhor Deus, mas o Senhor é Deus que dá visão, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é um Deus que opera, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma também, Senhor Deus, a pastora G nas tuas mãos, ó Pai. Toma sua mãezinha, Senhor Deus, opera sobre ela. Toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aleluia, a mãezinha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da pastora, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, é esposa, Senhor Deus, aleluia, do pastor Daciel, Senhor Deus, esteja operando, Senhor Deus, sobre a mãezinha, Senhor Deus, da pastora Dora, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, tomando ela nas tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma o meu Pai nas tuas mãos, ó Pai, opera sobre ele, Senhor Deus, da saúde, Pai. Ah, Deus, esteja restaurando, ó Pai, toma, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus, Israel, toma, Senhor Deus, o nosso vizinho à direita, à esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o propósito, ó Pai, que nós temos, ó Pai, aleluia, tido, Senhor Deus, com a unidade dos pastores, ó Pai, abençoa, Senhor Deus de Israel. Ah, Deus de Israel, que, aleluia, Senhor Deus, essa unidade também seja, Senhor Deus, para que nós estejamos, ó Pai, ajudando um ao outro, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ah, Deus de Israel, que venhamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, ver, Senhor Deus, o Espírito Santo do Senhor agindo com poder e grande glória, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, cada viela, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a nossa comunidade nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que não seja simplesmente mais um culto, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, mas que o agir do Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a cada lugar, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, passa, Senhor Deus, com a vassoura de fogo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, na nossa casa, queima, Senhor Deus, todo espírito que não louva o Teu nome, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, e seja visitando, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, se colocando presente, Senhor Deus, aleluia, no nosso deitar, no nosso levantar, ó Pai, onde quer, aleluia, que coloquemos a planta dos nossos pés, ó Pai, haveremos, ó Pai, de ser bem-sucedidos no Teu nome, ó Pai. Ah, Deus de Israel, livra, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, aleluia, cura, Senhor Deus, traz libertação, ó Pai, no meio do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós entregamos, ó Pai, esse culto ao Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, recebe, Senhor Deus, as nossas orações com um cheiro suave nas Tuas narinas, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, tomando também, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, a pastora Sônia, Senhor Deus, a pastora Lucimar, ó Pai, o pastor Milton, ó Pai, também, Senhor Deus, o pastor Francisco, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, os Teus filhos, ó Pai, da saúde, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, ministra sobre nós, ó Pai, do Teu poder, da Tua unção, ó Pai, ah, Deus de Israel, que venhamos, ó Pai, ser sarados, ó Pai, aleluia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós oramos, ó Pai, clamando, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor, aleluia, se fazer presente, Senhor, a cada minuto, a cada segundo, ó Pai, ah, Deus, Senhor, não nos deixe só, Senhor,
mas que possamos, ó Pai, estar guardados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelo Seu Santo Espírito, pelos Teus anjos, ó Pai. Deus de Israel, não deixa, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ser confundidos, ó Pai, mas que venhamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, ó Deus, protegidos e guardados, ó Pai, pelo Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica e o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus. Maranata. Que a salva de palmas do Senhor Jesus. Está terminado. Que Deus abençoe a cada um. Uma boa noite, um bom descanso. Que estejamos nos braços do Papai.